Aqui é a professora Letícia e da Introdução à Engenharia de Computação da UERGS, agora em Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha hoje nos circuitos que a gente já estudou, com alguns circuitos com LEDs aqui para dar uma clareada na mente antes da prova. Temos aqui o nosso slide número 2, né? Tivemos a apresentação. Agora tem aqui um circuito que diz aqui, LEDs ligados em série. Esses LEDs ligados em série, eles estão aqui e eles estão conectados conforme esse desenho aqui. Esse desenho aqui é a representação gráfica das conexões de um circuito com LEDs em série, que estão ligadas aqui, ó, nessa montagem com o Tinkercad, certo? Aqui a nossa bateria está ligada aqui, ó, essa aqui é a representação da bateria de 9 volts. Aqui está o nosso resistor de 1K ou 1000 ohms, K é 1000, tá? Então, aqui é de 1000 ohms, aqui está ele, né? Marrom é 1, preto é 0 e vermelho é 2. Marrom é 1, preto 0 dá 10, né? E o 2 é 10 na 2, 10 na 2 é 100. Então, é 10 vezes 100 é 1000. Então, esse resistor aqui é de 1000, tá? Depois tem o LED, né? Tá aqui o LED vermelho, saindo luz vermelha. O LED verde, saindo aqui a luz verde. E o LED azul, saindo aqui o LED azul. Esse experimento, eu coloquei aqui os voltímetros, tá? Tem um voltímetro que está ali marcando ou está medindo a tensão sobre o resistor de 1K. Tem um voltímetro que está medindo a tensão sobre o diodo ou LED, o LED vermelho. Tem um outro multímetro, aqui um outro voltímetro medindo a tensão sobre o LED verde. E tem um outro voltímetro medindo a tensão sobre o LED azul, tá? Então, vocês veem aqui 1,39 volts sobre o resistor de 1K. 1,84 volts sobre o LED vermelho. 2,25 volts sobre o LED verde. 3,52 volts sobre o LED azul. Somando tudo isso, dá 9 volts. Por quê? Porque é 9 volts que nós temos aqui, que está alimentando todo esse circuito aqui em série. Então, vocês estão vendo? Então, vocês veem aqui que está em série, cada um dos LEDs tem uma tensão diferente, né? E essa tensão que está aqui sobre o resistor, né, mostra que, pela lei de Ohm, a corrente é... Bom, essa pergunta nós vamos continuar agora, né? Aqui, ó. Essas perguntas para vocês responderem. Qual a tensão sobre cada LED? Bom, é só olhar os voltímetros que estão medindo as tensões sobre cada LED. Então, respondam. Sabendo que a lei de Ohm é a corrente I é igual a tensão V sobre a resistência R, né? E que o resistor tem 1K ohm, 1K é 1000 ohms, qual a corrente que tem sobre ele? Aqui. Sabendo que, quando os elementos de um circuito estão em série, por eles passam a mesma corrente, e que a potência sobre o elemento em um circuito é dado por corrente P, potência, igual a corrente I vezes V, calcule a potência consumida por cada LED, né? Vocês têm aqui a tensão sobre cada LED, a corrente que passa por todos os LEDs é a mesma, né? Então, vocês vão calcular a corrente aqui e vão usar essa corrente. E vão calcular a potência sobre cada LED. Calcule a potência consumida por cada LED, sim. E B, qual dos LEDs necessita mais energia
consome mais energia? Pergunta B. Então, respondam aí no caderninho de vocês. Temos aqui também, a seguir, no próximo slide, um outro circuito. O circuito com os LEDs em paralelo, né? LEDs em paralelo quer dizer que a tensão sobre esse LED vermelho, sobre esse LED verde, sobre esse LED azul é a mesma. E aqui, olha, vocês veem na minha montagem aqui, ó, que eu botei um resistor de 470 e uma bateria de 9 nessa representação. E aqui na montagem do Tinkercad, nós temos aqui a nossa bateria de 9 volts, né? Que a nossa bateria de 9 volts está ligada no negativo aqui, e o negativo no negativo desse LED azul, o negativo no negativo desse LED verde, e o negativo no negativo do LED vermelho. Como vocês podem ver aqui, né? Negativo ligado no negativo de cada um deles. Então, aqui, ó, tem essa corrente total do circuito, passa toda por aqui, tá? Então, vocês veem que a tensão é a mesma em todos os LEDs, tá? 2,03, provavelmente uma média que para acender esse azul aqui precisa 3, quanto? Para acender esse azul aqui precisa 2, quanto? Para acender o vermelho precisa de 1, o quê? Que a gente já viu lá no circuito anterior, né? Aqui tem a tensão sobre esse resistor aqui, ó, que é esse resistor de 470 ohms, né? É 6,95, né? Então, vocês têm aqui, eu botei os voltímetros também para medir. Esse voltímetro aqui mede a tensão sobre o resistor de 470. Então, esse aqui mede no azul, a tensão sobre o LED azul. Esse aqui mede a tensão sobre o LED verde. Esse aqui mede a tensão sobre o LED vermelho. Todos os três com a mesma tensão, conforme a ligação desses LEDs em paralelo. Muito bem. Prestem bem atenção, façam esses desenhos aí desse circuito e tentem fazer também o circuito lá no Tinkercad. Não precisa colocar os voltímetros, tá? Só a montagem mesmo no Tinkercad. Então tá. A pergunta para esse circuito é: qual a tensão sobre cada LED? Sabendo que a lei de Ohm é corrente I igual a tensão V sobre R, e o resistor tem 470 ohms, qual a corrente sobre ele? Sabendo que quando os elementos de um circuito estão em paralelo, tem a mesma tensão, por que somente o LED vermelho acende com mais brilho? Olha, vocês podem ver que o vermelho aqui está bem aceso, né? O verde está quase aceso e o azul não acende, tá? Muita gente fez esse experimento na aula e verificou essa mesma coisa, né? Quem tinha os LEDs de cor diferente foi fazer esses experimentos e viu que os LEDs de cores diferentes, eles precisam de energia diferente para acender. E a tensão e a corrente tem a ver com energia, principalmente a tensão, certo? Muito interessante. Copiem isso aí, respondam essas questões. E agora, na seguinte, o que a gente pode ver? Um outro circuitinho em que circuito com resistor em série e resistor LED em paralelo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Os resistores de 1K estão em série com os LEDs. Ó. É isso que quer dizer. Esse resistor está em série com esse LED. Esse resistor está em série com esse LED. Só que esse conjunto de resistor LED está em paralelo com esse conjunto de resistor LED. Então, esse resistor LED, olha aqui, ó, resistor LED, certo? Então, esse resistor LED está em paralelo com esse resistor LED, que está em paralelo com esse resistor LED. Interessante, né? E aí, a gente mediu as tensões aqui, ó. A tensão sobre o diodo vermelho é 1,95 volts. A tensão sobre o diodo, o LED verde é 2,37 e a tensão sobre
O LED azul é 3,66, aliás. Está medindo aqui nos voltímetros, tá? Por que essas tensões não estão iguais agora? Mas eles estão em paralelo? Não, eles estão em paralelo, porém eles têm uma resistência em série que está acomodando a tensão necessária para cada um deles acender, tá? Então, esse diodo aqui, esse LED aqui vermelho, tá com 1,95 volts. O restante dos 9 volts estão sobre esse resistor aqui, ó, que tem 9 volts dessa bateria. Então, nós temos aqui, sobre esse resistor aqui, 8,05 volts. Sobre esse resistor aqui, não, 8 não, 7,05 volts, né? Porque é 9, né, no total, tá? E aqui tem 1,95, aqui tem, então, 7,05 volts, né? Aqui tem 2,37, né? Aqui tem 6,63 volts, né? O restante dos 9 volts, tá? 9 volts menos 2,37 é o que tem aqui nesse resistor. Nesse resistor aqui tem 9 menos 3,66, então tem 5, né? 0,33 volts aqui nesse resistor, tá? Continua, então, confirmado que esse azul aqui precisa mais tensão que o verde precisa mais tensão que o vermelho. Nesse circuito aqui foi confirmado isso. Bom, então, quais as perguntas que nós temos? Qual a tensão sobre cada LED? Ora, tá medindo, né? É só anotar. Sabendo que a lei de Ohm é I, a corrente I igual a tensão sobre resistência, V sobre R, e que o resistor tem o valor de 1K, ou seja, 1000 ohms, qual a corrente sobre ele? Tá? Sabendo, para cada um desses resistores aqui vai ter um valor diferente de corrente. Qual a tensão de cada um? Bom, acabei de falar quando estava apresentando a coisa anterior. É 9 menos o que tem aqui. Qual a tensão que tem aqui? É 9 menos o que tem aqui. Qual a tensão que tem aqui? É 9 menos o que tem aqui. Muito bem. Sabendo que quando os elementos de um circuito estão em paralelo, têm a mesma tensão, então por que os LEDs estão com tensões diferentes? Na outra tinha tensão igual. Por que tem tensão diferente? Já falei no anterior. Volte o vídeo e assista novamente aquela parte desse vídeo que tem essa explicação, ou seja, no slide anterior, certo?